Liriel, a Elfa da Noite, conhecida por sua destreza e ligação profunda com as sombras, soube dos perigos que ameaçavam o reino de Luminária e da jornada de Aelar para confrontar esses males. Portadora de informações cruciais que poderiam virar o jogo contra a seita obscura, ela sabia que encontrar Aelar era essencial, não apenas pela amizade que compartilhavam, mas pelo destino de Luminária que pendia na balança. Movendo-se com a agilidade e o silêncio que a caracterizavam, Liriel atravessou a floresta sob o manto da noite, suas passadas deixando pouco mais que sussurros nas folhas caídas. Ela conhecia os riscos de viajar sozinha, especialmente com as forças das trevas, agindo sem restrições. Mas a urgência de sua missão superava qualquer temor. Após dias de busca incansável, guiada pelos murmúrios da floresta e por sua própria intuição, Liriel finalmente localizou o acampamento onde Aelar e seu grupo haviam se estabelecido. Aproximando-se sob a proteção das sombras, ela observou por um momento, garantindo que não houvesse perigo iminente que pudesse ameaçar o reencontro. Aelar, sempre atento ao seu entorno, sentiu uma presença familiar antes mesmo de vê-la. Levantando-se, ele avançou até a borda do acampamento, onde a silhueta de Liriel emergiu das sombras, como uma visão surgida diretamente das lendas élficas. Liriel, Aelar saudou, com um respeito e alívio evidentes em sua voz. Sua chegada traz luz a estes tempos sombrios. Liriel, com um aceno de cabeça, reconheceu a gravidade do momento. Aelar, as forças que movemos contra não são apenas um perigo para a taverna do Dragão Dourado ou para a Luminária. Há planos em movimento que ameaçam a própria tessitura do mundo. Eu vim o mais rápido que pude, trazendo informações que podem nos ajudar a antecipar seus próximos passos e, esperançosamente, detê-los. Reunidos ao redor do fogo, com o grupo de Aelar reunindo-se para ouvir, Liriel compartilhou o que havia descoberto. As informações, obtidas através de sua rede de contatos e de sua própria investigação, revelavam a extensão da corrupção que se espalhava pelo reino e os pontos críticos onde a influência da seita era mais forte. Aelar, absorvendo cada palavra, sabia que o caminho à frente seria ainda mais desafiador com essas revelações. No entanto, a presença de Liriel e o conhecimento que ela trazia renovavam sua determinação. Juntos, declarou Aelar, olhando para os rostos de seus companheiros, iluminados pelo brilho do fogo. Nós enfrentaremos essa escuridão. Com as informações que Liriel trouxe, podemos planejar nossos próximos passos com mais sabedoria e precisão. A luta contra a seita e a proteção de Luminária dependem de nossa união e coragem. O encontro entre Aelar e Liriel, marcado por uma mistura de preocupação e esperança, serviu como um ponto de virada na jornada do grupo. Armados com novas informações e reforçados pela aliança reafirmada, eles estavam prontos para enfrentar as sombras que avançavam, decididos a restaurar a paz e a segurança no reino que chamavam de lar. Liriel, a Elfa da Noite, apesar do visível cansaço que marcava seus traços etéreos, manteve-se resiliente em sua missão de alertar Aelar e seus companheiros sobre as profundas ramificações de continuar a obstruir os desígnios malignos da seita. Seu relato, carregado de urgência e sombras, delineava não apenas a ameaça iminente, mas também as possíveis consequências catastróficas de seus atos de resistência. À luz tremulante da fogueira, enquanto Liriel detalhava os perigos e estratégias da seita,
Dois dos magos do grupo, Talrin e Myrrel, compartilhavam um olhar carregado de desconfiança. Algo na maneira como Liriel se movia, ou talvez uma sutil inflexão em sua voz, fez com que Talrin percebesse uma estranheza na elfa. Com um discreto aceno, ele chamou Myrrel para mais perto, murmurando suas suspeitas de que algo não estava certo. Você notou? Talrin questionou em voz baixa. Há algo diferente em Liriel. Não é apenas o cansaço. Parece que há mais por trás de suas palavras, uma espécie de urgência que vai além do aparente. Myrrel, cujos estudos sobre o arcano o haviam dotado de uma percepção aguçada para o não dito, assentiu lentamente. Sim, percebi também. Há uma tensão nela, quase como se estivesse lutando para manter controle sobre si mesma. Será que... Eles deixaram a questão no ar, os olhares trocados carregando o peso da suspeita. Decidiram, então, realizar discretamente um feitiço de detecção, um encantamento sutil o suficiente para não ser percebido, mas poderoso o bastante para revelar se Liriel estivesse sob algum tipo de influência externa ou malefício. Enquanto Liriel continuava, descrevendo os rituais sombrios e a iminente conjuração que a seita pretendia realizar, Talrin e Myrrel teceram silenciosamente o feitiço. O resultado os fez trocar um olhar alarmado. Havia, de fato, uma sombra sutil, uma marca de magia que não pertencia à Elfa da Noite. Aylar, completamente absorto nas informações cruciais que Liriel compartilhava, não notou a troca de olhares ou a tensão crescente entre os magos. Sua mente trabalhava rapidamente, analisando cada detalhe, ponderando sobre como poderiam usar o conhecimento trazido por Liriel para contrariar os planos da seita. Foi apenas quando Talrin discretamente se aproximou de Aylar, aproveitando um momento de pausa na narrativa de Liriel, que o capitão foi feito ciente das suspeitas. Há algo que devemos verificar. Talrin sussurrou, preocupação evidente em sua voz. Acredito que Liriel possa estar sob algum tipo de efeito arcano que ela mesma pode não perceber. Aylar, surpreso, lançou um olhar penetrante em direção a Liriel, a confiança e a preocupação batalhando dentro dele. Ele sabia que confrontar a situação exigiria delicadeza e precisão, especialmente se Liriel estivesse, de fato, sendo manipulada sem seu conhecimento. O desafio agora era duplo: desvendar a verdade por trás das suspeitas dos magos e continuar a trama contra a seita, tudo enquanto protegia um dos seus, que poderia estar em perigo sem sequer saber. No segundo dia de exploração pelas densas e enigmáticas florestas de Aldor, o grupo, agora sob a sombra de suspeitas envolvendo Liriel, partiu ao amanhecer com uma determinação renovada. O céu estava tingido de uma paleta de cores vibrantes, prometendo um dia de viagem sob condições mais favoráveis do que a tempestade enfrentada anteriormente. Contudo, a beleza da manhã não podia mascarar os perigos inerentes à floresta e aos desafios que aguardavam o grupo naquele dia. O caminho se tornava cada vez mais intrincado à medida que se aprofundavam na floresta, com vinhas grossas que se enroscavam ao redor dos troncos das árvores e raízes que se erguiam como serpentes do solo. Navegar por esse labirinto natural exigiu não apenas a habilidade física do grupo, mas também sua capacidade de resolver enigmas, pois em várias ocasiões, escolher o caminho correto dependia de interpretar corretamente os sinais naturais
e as marcas deixadas por antigos viajantes. À medida que o sol alcançava seu zênite, um novo desafio se apresentou. Uma ponte antiga, construída sobre um abismo cuja profundidade desaparecia na escuridão, bloqueava seu caminho. A estrutura, embora aparentemente sólida, era coberta por uma camada de musgo escorregadio, e as tábuas rangiam alarmantemente sob o menor peso. Atravessá-la exigia uma combinação de coragem e leveza de passos. Aylar, após inspecionar a ponte, decidiu que cruzariam um de cada vez, com os magos preparando encantamentos de segurança para proteger os que atravessavam. No momento mais tenso da travessia, quando mais da metade do grupo já havia alcançado o outro lado e alguns ainda esperavam sua vez para cruzar, um som agudo rasgou o ar. O grito de uma criatura desconhecida, seguido pelo som de asas batendo. Do alto, aves gigantes, atraídas pelo movimento na ponte, lançaram-se em um ataque. Seus bicos afiados mirando aqueles que ainda estavam vulneráveis sobre a precária construção. A resposta do grupo foi imediata. Arqueiros e magos trabalharam juntos para criar uma barreira defensiva, enquanto Aylar, de volta à ponte, ajudava a acelerar a passagem dos últimos membros do grupo. Flechas e feitiços de luz cortavam o ar, afastando as aves predatórias, com uma eficiência que falava da experiência e do treinamento de cada membro do grupo. Após a tensa travessia e os ataques aéreos, o grupo finalmente se reagrupou do outro lado do abismo, recuperando o fôlego e tratando de quaisquer ferimentos leves sofridos na confusão. Aylar, observando seus companheiros com um misto de alívio e orgulho, sabia que cada desafio superado fortalecia os laços entre eles, preparando-os para os perigos ainda maiores que sabiam estar à frente. O segundo dia na floresta de Eldor terminou com o grupo acampando em uma clareira protegida, refletindo sobre os eventos do dia e planejando os próximos passos de sua jornada. Apesar dos perigos enfrentados e dos desafios que ainda aguardavam, havia uma sensação de conquista e uma determinação inabalável de desvendar os mistérios da seita e proteger Luminária das sombras que ameaçavam envolvê-la. À medida que o crepúsculo se estendia sobre as florestas de Aldor, uma mudança sutil, porém profunda, permeava o ar. O que antes era uma atmosfera já carregada pelo mistério e pela iminência do desconhecido, agora se tornava opressivamente denso e sombrio, como se as próprias sombras da floresta se adensassem em antecipação a algo sinistro. O grupo, liderado por Aylar, sentia essa transformação em cada respiração, um peso que parecia pressionar contra seus peitos, tornando cada passo uma luta não só contra o terreno, mas contra o ambiente que se tornava cada vez mais hostil. Foi nesse clima de crescente inquietação que um dos integrantes do grupo, com a visão aguçada pelas inúmeras noites passadas sob céus estrelados e florestas sombrias, avistou ao longe o que parecia ser uma coluna de fumaça negra, mais escura que a noite que começava a cair. Essa visão tenebrosa não deixava dúvidas de sua origem antinatural, um presságio de magia negra em ação. O meio-elfo, ciente do peso de sua responsabilidade como líder, enfrentava agora uma decisão que poderia definir o destino de todos. Avançar significava confrontar diretamente a fonte dessa corrupção, arriscando-se a cair em uma armadilha ou enfrentar um poder que talvez superasse suas forças. Recuar, por outro lado, poderia conceder à seita o tempo e a liberdade de completar seus sombrios desígnios, colocando todo o reino em perigo. Aylar ponderou, seu olhar alternando entre a fumaça negra ao longe
e os rostos de seus companheiros, cada um refletindo sua própria mistura de determinação e apreensão. A escolha era sua, mas as vidas em jogo e o futuro de Luminária pesavam sobre seus ombros como uma armadura feita de sombras. Não podemos deixar que o medo nos paralise ou que a escuridão dite nossos passos. Aelar finalmente declarou, sua voz firme, embora carregada com a gravidade da situação. Se recuarmos agora, damos às forças que buscamos combater a vantagem de que precisam para envolver nosso mundo em trevas. Avançaremos, mas com cautela e unidos, prontos para enfrentar o que quer que esteja produzindo essa fumaça negra. O grupo concordou, cada membro reafirmando seu compromisso com a missão e uns com os outros. Eles reorganizaram rapidamente suas formações, preparando-se para o avanço. Os magos concentraram-se em fortalecer as barreiras protetoras ao redor do grupo, enquanto os guerreiros verificavam suas armas, e os arqueiros mantinham suas flechas à mão. Com Aelar à frente, o grupo avançou em direção à origem da fumaça negra, cada passo os levando mais profundamente para o coração da escuridão que haviam jurado combater. A tensão crescia a cada momento, um prelúdio silencioso do confronto que sabiam estar iminente. Era uma marcha não apenas através da floresta, mas através do véu que separava o conhecido do reino do terror e do desconhecido, onde a escolha de avançar poderia, de fato, custar vidas, mas também era a única chance de salvar muitas mais. À medida que o grupo avançava cautelosamente em direção à fonte da fumaça negra, uma inquietante realização começou a se formar entre eles. Liriel, a elfa da noite, que até então estivera entre os seus, havia desaparecido. O silêncio de sua partida era tão completo que ninguém poderia dizer exatamente quando ou como ela se afastara, como se tivesse se dissolvido nas sombras da floresta sem deixar vestígios. A constatação trouxe uma parada abrupta à marcha do grupo. Uma mistura de confusão e preocupação marcando os rostos dos companheiros. Aelar, cujo coração apertou com a súbita ausência de Liriel, sentiu a gravidade do momento. A despeito das suspeitas anteriores que haviam pairado sobre a elfa, a preocupação por sua segurança era palpável. Aelar, o que faremos? Questionou Calen, sua voz refletindo a tensão do grupo. Liriel conhece os perigos desta floresta tão bem quanto qualquer um de nós. Se ela escolheu se afastar, poderia ser um sinal ou uma armadilha, interrompeu um dos magos, sombrio. Ela poderia estar sob influência da seita, levada a agir contra nós ou, pior, usada como isca. O meio-elfo ponderou as palavras de seus companheiros, a decisão pesando sobre ele, como a névoa que começava a se formar ao redor. Não podemos nos dar ao luxo de dividir nossas forças agora, nem de ignorar o possível perigo que Liriel enfrenta, declarou com determinação. Mas também não podemos nos desviar de nosso objetivo principal. Vamos nos aproximar do local da fumaça negra como planejado, mas manteremos nossos sentidos aguçados, tanto para a ameaça da seita, quanto para qualquer sinal de Liriel. O plano de Aelar para se aproximar do local sinistro envolvia uma mistura de cautela e estratégia. Ele dividiu o grupo em duas equipes, uma liderada por ele mesmo, que avançaria diretamente em direção à fumaça, e outra liderada por Calen, que circularia a área, procurando por qualquer sinal de emboscadas ou de Liriel. Cada membro foi instruído a se comunicar através de sinais discretos, usando a magia apenas quando estritamente necessário, para evitar atrair atenção indesejada. Para maximizar suas chances de aproximação sem serem detectados,
os magos conjuraram feitiços de ocultamento, envolvendo o grupo em uma camada sutil de ilusão que os fazia se misturar com o ambiente ao redor. Moviam-se agora como sombras entre as árvores, cada passo cuidadosamente calculado, para evitar detritos secos que pudessem delatá-los. À medida que se aproximavam, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, a escuridão parecendo se condensar ao redor da origem da fumaça negra. A tensão entre os companheiros era palpável, cada um ciente do perigo iminente, mas também da importância de sua missão. Em meio à cautela e ao silêncio de sua aproximação, Aelar manteve seu foco tanto no objetivo, à frente, quanto na esperança de encontrar Liriel segura. O desaparecimento dela adicionava uma camada de urgência à sua missão, um lembrete de que, nas sombras daquela floresta antiga, enfrentavam um inimigo que jogava com astúcia e malícia. A noite prometia revelações e desafios que testariam os limites de sua coragem e determinação. Continua no próximo episódio. Para mais histórias como esta, que tal se inscrever no canal O Legado do Dragão Dourado? Deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até a próxima.